Bom, pessoal, José Sade Júnior. Como é que você sabe? SAD. Bom, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui para esclarecer as questões relativas a essa intervenção que foi feita na Comissão Provisória Estadual do PSB. Eu vou fazer para vocês uma narrativa do que aconteceu ontem, né? Nós todos aqui, a assessoria jurídica do Márcio foi surpreendida com a decisão do PSB Nacional e se buscou os argumentos, e esses argumentos são de 3 ordens. Quais são essas 3 ordens? Primeiro, o nosso Estatuto do PSB diz que as comissões provisórias podem ser modificadas a qualquer momento. Está escrito lá no Estatuto. Só que o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, eles têm um entendimento diferente. Ainda que o Estatuto fale isso, a Constituição fala que qualquer tipo de punição ou de modificação de uma situação constituída, você tem que ouvir o interessado antes. Então o TSE, em vários julgados, vários deles, inclusive muito recentes, disse o seguinte: mesmo sem a previsão estatutária, antes de ter intervenção, tem que ouvir aqueles que vão ser atingidos pela intervenção. Esse é o primeiro ponto. Qual o segundo ponto? A lei eleitoral, ela diz o seguinte: a Convenção Nacional, ela pode modificar, alterar, suprimir, decidir de outra forma do que a Convenção Estadual. Ela pode fazer isso, desde que a Convenção Estadual ela desobedeça uma diretriz legitimamente estabelecida no Estatuto ou pelo órgão de direção nacional publicado 6 meses antes. Isso não aconteceu, não houve isso. E mais, é um princípio também de direito, o princípio da confiança. Até anteontem, qual a sinalização do PSB Nacional para o candidato Márcio Lacerda, para os filiados do PSB em Minas Gerais, para o diretório, a Comissão Provisória Estadual, que nós teríamos a candidatura própria? Então, esses são os 3 pontos. Com esses 3 pontos, ontem, e isso é importante que se diga, a primeira ação proposta, feita por um filiado, que é representado pelo advogado do partido, que também é membro da Comissão Provisória, o Dr. Giuseppe, a primeira ação foi no Tribunal Regional Eleitoral. E por que foi feita no Tribunal Regional Eleitoral? Aí é que é a complexidade. Porque o Tribunal Regional Eleitoral é que vai fazer o registro da chapa de governador. O registro do candidato governador é feito no Tribunal Regional Eleitoral. É aqui que a discussão a respeito de registro, a respeito da validade da convenção, vai ser decidida. Então essa ação foi proposta aqui. Uma ação preparatória para que se discuta a validade das escolhas feitas pelo partido para os seus candidatos na eleição de 2018. Bom, essa primeira ação foi proposta e na qual o juiz doutor Nicolau Lupiães deu a liminar essa que saiu antes da apreciação da matéria no TSE. Por que no TSE? Porque, paralelamente a essa competência, que é exclusiva do TRE, para deliberar sobre a validade do registro dos candidatos, e, por extensão, a validade da convenção que escolheu esse candidato que deliberou sobre coligação, nós temos uma competência no TSE para julgar mandado de segurança contra ato de presidente nacional de partido ou de diretório nacional de partido. 2 atribuições que se superpõem. Então, em reforço àquilo que foi feito pelo membro da Comissão Provisória, representado por outro advogado, numa ação ordinária que vai tramitar perante o Tribunal Regional Eleitoral, foi feito também um mandado de segurança lá no Tribunal Superior Eleitoral. Se essas medidas se contrapusessem, se elas fossem contraditórias, evidentemente a gente não correria esse risco, mas não. Mas foram pessoas diferentes. Lá no TSE, foi o mesmo filiado, o mesmo membro da Comissão Provisória? Não. Lá no TSE foi o presidente da Comissão Provisória, Dr. João Marcos, e o candidato como terceiro interessado. Não são as mesmas ações. Lá é um mandado de segurança dentro da competência do TSE, aqui é uma ação ordinária preparatória para o registro das candidaturas.
Não existe contraposição entre ambas, mesmo porque, e aqui eu já adianto para os senhores, a decisão do ministro Napoleão Nunes Maia, com todo o respeito, ela não entrou no mérito das nossas alegações. Se vocês forem ler, por que não seria necessário que a direção nacional observasse o princípio do contraditório e da ampla defesa antes de determinar essa intervenção, antes de destituir os membros da comissão provisória? Essa questão não está abordada. Por que poderia se pensar em uma modificação da nossa convenção estadual, que é soberana? Quem decide a respeito do candidato a governador, deputado estadual, deputado federal, e a respeito das coligações na circunscrição de Minas Gerais é o órgão estadual. Por que essa nossa deliberação de ter candidatura própria, em qual a diretriz legitimamente estabelecida que teria sido descumprida? Essas questões não foram objeto de apreciação, e essa é a razão pela qual nós estamos também ingressando com recurso em face dessa decisão. Por quê? Porque, em princípio, e claro que tudo se discute, tudo é interpretação, mas, em princípio, essa decisão ela se contrapõe àqueles outros precedentes do TSE que exigem a estrita observância do devido processo legal e da ampla defesa. Então, nós vamos fazer esse recurso dessa decisão do ministro Napoleão Nunes Maia, mas ela não tem nenhuma relação automática com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, ou você pede a cassação dela lá, ou você recorre no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. O que nós temos de efetivo é que hoje a nossa convenção foi feita com os membros que tiveram as suas funções devolvidas pela decisão do TRE. A única convenção válida possível é a nossa, a não ser que você faça uma demonstração de que ela contrariou uma diretriz nacional que não existe, que não está no Estatuto e que não foi objeto de deliberação pelo Diretório Nacional. E mais, eu vi aqui a argumentação de que a decisão do ministro Napoleão teria um efeito automático com relação à decisão do TRE. Isso não é verdade. Elas não se contrapõem, não existe esse caráter automático. Tanto assim que se tivesse esse caráter automático, a direção nacional não teria ido ao TSE, eles entraram com 2 ações no final de semana para cassar essas decisões e não teve deliberação a esse respeito. Então, nós temos assim, a plena confiança, mais até do que o acerto da decisão do juiz do Tribunal Regional Eleitoral, é que esse posicionamento vai ser mantido no momento do registro do candidato Márcio Lacerda, que é o único que foi, e dos demais, os demais candidatos a deputados escolhidos hoje na convenção, que são os únicos que estão amparados por uma convenção legítima, uma convenção juridicamente perfeita, porque é realizada sob a proteção de uma liminar da Justiça Eleitoral. Eu queria só fazer uma observação. Tem um grande amigo meu que fala o seguinte: vocês advogados, vocês arrumam tese para tudo, justifica tudo, mas para além das filigranas jurídicas aqui, essa questão, eu reconheço que essa questão da competência é uma filigrana, sem sombra de dúvida. Eu pergunto aqui, quem que vai chegar e defender a legitimidade, a conformidade com o direito, com o estatuto, com os princípios democráticos desse ato que foi feito pela Comissão Executiva Nacional? Quem que vai defender isso? Quem que vai falar, olha, fizeram bem e fizeram bem feito com o Lacerda ao retirar a possibilidade dele de ser candidato? Para além das filigranas, nós temos a questão da legitimidade. Isso é um ato absolutamente ilegítimo, é um ato abusivo, e ele assim vai ser devidamente, tenho absoluta certeza disso, reconhecido pela Justiça Eleitoral. Nesse cenário, a convenção de amanhã seria ilegal? A convenção de amanhã, como é que é seu nome? Bárbara. A convenção de amanhã, ela tem 2 obstáculos. Primeiro é que ela é impedida pela mesma liminar que nos autorizou a realizar a nossa convenção hoje. Do TRE? Do TRE. Ela é impedida por isso. Para além dessa constatação, que a nossa liminar está valendo. Se não estivesse valendo, o Nacional não teria entrado hoje lá no TSE com 2 reclamações buscando caçar a nossa liminar. Então ela está valendo. Mas ainda que assim não fosse, a validade dela amanhã, ela está condicionada
a uma decisão do Nacional, declarando que a convenção que foi feita hoje, é o artigo 7º da Lei 9.504, que ela desobedeceu uma diretriz legitimamente estabelecida pelo órgão nacional que consta no Estatuto. Então, ainda que a nossa liminar caia de hoje para amanhã, a convenção de amanhã não tem validade nenhuma. Por quê? Porque não há a demonstração de que houve esse desrespeito a uma diretriz. Gente, não houve essa diretriz, não existe essa diretriz. Quando se fez a intervenção, falou assim, olha, qual que foi e se, digamos, olha, a diretriz nacional é não coligar com o DEM ou com o partido lá do Bolsonaro. Ainda assim, a nossa convenção seria válida. O órgão nacional poderia excluir esse pedacinho da nossa coligação. Não existe possibilidade jurídica de se dar a validade à convenção que vai ser realizada amanhã. Ainda que a gente passe por cima das questões que são filigranas. Prazo de convocação, o fato de haver uma liminar devolvendo as atribuições para a Comissão Provisória Estadual, ainda assim não se pode dar validade. Por quê? Porque a nossa não desobedeceu nenhuma diretriz, porque não existe diretriz.